E se eu te dissesse que a liberdade de um país inteiro não nasceu apenas de batalhas e estratégias militares, mas de uma amizade tão profunda que mudou o destino de milhões de pessoas? Esta é a história jamais contada de dois homens, dois sonhadores, dois revolucionários que juntos desafiaram um império colonial de 500 anos. Um era médico, outro poeta. Um veio do sul, outro do norte, mas ambos compartilhavam algo mais poderoso que armas, uma visão. Um sonho, uma irmandade inabalável, década de 1960. Moçambique sufocava sob o jugo colonial português. Enquanto o mundo celebrava liberdades, os moçambicanos viviam acorrentados em sua própria terra. Mas algo estava mudando. Uma nova geração estava nascendo. E com ela, dois homens cujos caminhos estavam prestes a se cruzar. Eduardo Mondlane tinha 41 anos quando conheceu Samora Machel. Já era intelectual e respeitado internacionalmente. Formado em Sociologia pela Universidade de Northern West, nos Estados Unidos, professor diplomata da ONU. Falava inglês, português e francês, usava ternos impecáveis. Tinha o porte de um estadista. Samora Machel tinha apenas 27 anos. Vinha da província de Gaza também. Filho de camponeses, havia trabalhado como enfermeiro antes de escolher a luta armada. Suas mãos conheciam mais da medicina de campo do que de livros acadêmicos. Sua voz era trovão, seu olhar fogo puro. Quando se encontraram pela primeira vez em Dar es Salaam em 1962, durante a formação da Frelimo, tudo indicava que seria oposto: o intelectual e o guerrilheiro, o diplomata e o soldado, o homem que negociava nas Nações Unidas e o homem que carregava uma arma. Mas algo extraordinário aconteceu naquele primeiro encontro. Eduardo viu em Samora não apenas um jovem revolucionário, ele viu um líder nato, alguém que falava a língua do povo, alguém que os camponeses o seguiriam até o fim do mundo. Samora tinha algo que nenhum livro poderia ensinar. Ele compreendia a alma do povo moçambicano. Samora viu em Eduardo o pai que a revolução precisava, o visionário, o homem que podia traduzir os sonhos dos oprimidos em palavras que o mundo entendesse. Eduardo não era apenas um intelectual distante, ele havia deixado conforto, prestígio, segurança por Moçambique. Começou ali uma parceria que transcenderia qualquer diferença. Eduardo nomeou Samora como comandante das forças da Frelimo. Samora tornou-se o braço armado dos ideais de Eduardo. Cada estratégia militar que planejava, cada ataque que coordenava, cada vitória que conquistava, levava consigo a visão do professor. Mas esta não era apenas uma revolução política, era muito mais profunda. Nas noites frias de Dar es Salaam, depois das reuniões intermináveis, os dois conversavam por horas. Eduardo ensinava Samora sobre geopolítica, sobre os movimentos de libertação africanos, sobre Gandhi, sobre Nkrumah. Samora ensinava Eduardo sobre a vida real de camponês moçambicano, sobre as canções que suas avós cantavam, sobre como a terra vermelha de Gaza cheirava depois da chuva, sobre o que realmente significava ter fome, medo e esperança. Eduardo escrevia os discursos, Samora os transformava em chamas. Eduardo planejava a revolução nos mapas, Samora o fazia acontecer no terreno. Eduardo negociava apoio internacional, Samora ganhava o coração dos guerrilheiros. Testemunhos daquela época lembram quando Eduardo falava, Samora escutava como um estudante atento. Quando Samora retornava do campo de batalha, Eduardo o recebia como um pai recebe um filho vitorioso. Não havia inveja, não havia competição, apenas o respeito mútuo tão profundo que parecia sagrado. Mas toda grande história tem seu momento de ruptura. E a dele estava prestes a chegar. Em 3 de fevereiro de 1969, Eduardo Mondlane abriu um pacote em seu escritório em Dar es Salaam. Era um livro ou algo do gênero. Segundos depois, uma explosão ecoou pela cidade e de repente Eduardo Mondlane estava morto, assassinado. O líder da Frelimo, o arquiteto da revolução, o homem que havia unificado os moçambicanos. Aos 48 anos, partido por uma bomba enviada pela PID, a Polícia Secreta Portuguesa. Quando Samora Machel recebeu a notícia, estava no norte de Moçambique, liderando operações militares. Testemunhas dizem que ele ficou imóvel, sem palavra. Seus olhos, normalmente tão intensos, pareciam vazios. Naquele momento, Samora não perdeu apenas seu comandante, perdeu seu mentor, seu amigo, seu irmão. A Frelimo estava em crise. Líderes discutiam quem deveria suceder Eduardo. Facções ameaçavam dividir o movimento. O sonho estava a desmoronar. Foi então que Samora Machel fez algo que ninguém esperava.
Ele não lutou pelo poder, não conspirou, não manipulou. Em vez disso, reuniu todos os comandantes e fez juramento. Ele jurou que honraria a memória de Eduardo Mondlane da única forma possível, completando a missão, libertando Moçambique, transformando em realidade tudo aquilo que Eduardo havia sonhado. E foi exatamente isso que ele fez. Samora Machel tornou-se presidente da Frelimo em 1970, mas ele não governava sozinho. Em cada decisão, em cada discurso, em cada estratégia, a voz de Eduardo estava presente. Os ideais de Eduardo respiravam através de Samora. Samora sempre dizia aos guerrilheiros: Eduardo plantou a semente. Nós regaremos com nosso suor e sangue até que a árvore da liberdade dê frutos para todos. Em 25 de junho de 1975, depois de anos de luta brutal, depois de milhares de vidas perdidas, Moçambique finalmente conquistou a sua independência. Samora Machel tornou-se o primeiro presidente de Moçambique livre. Mas naquele dia histórico no alto do Palanque, em Lourenço Marques, ele não estava sozinho. Na primeira fila, fotografias de Eduardo Mondlane foram colocadas em posições de honra. Samora dedicou a vitória a Eduardo com lágrimas nos olhos, disse ao povo: esta bandeira que hoje trêmula livre foi tecida pelas mãos de Eduardo Mondlane. Esta liberdade que hoje celebramos foi sonhada por Eduardo Mondlane. Nós apenas completamos o que ele começou. Durante todo o seu governo, Samora manteve uma fotografia de Eduardo em seu escritório. Quando tomava decisões difíceis, dizem que ele olhava para aquela foto e perguntava a si mesmo: o que eu faria, Eduardo? Ele nunca esqueceu, nunca traiu os princípios, nunca abandonou o sonho compartilhado. Samora Machel morreu em 1986 em um acidente de avião envolta em mistério. Alguns dizem que foi sabotagem, outros conspiração, mas uma coisa é certa: quando Samora partiu, ele levou consigo a última testemunha viva daquela amizade revolucionária. Hoje, décadas depois, quando caminhamos pelas ruas de Maputo, vemos o rosto de ambos: monumentos, avenidas, escolas, praças, Eduardo Mondlane e Samora Machel. Seus nomes estão eternamente unidos, como sempre estiveram, como sempre estarão. Esta não é apenas uma história sobre política ou guerra, é uma história sobre confiança, sobre como dois homens diferentes escolheram ver além de suas diferenças, sobre como uma amizade verdadeira pode mudar o curso da história. Eduardo Mondlane plantou o sonho, Samora Machel o fez florescer, e juntos eles nos deixaram a maior lição: a liberdade não se conquista sozinho, ela é construída tijolo por tijolo, sonho por sonho, amizade por amizade. Esta foi a história de Samora e Eduardo Mondlane, dois irmãos que nunca tiveram o mesmo sangue, mas compartilharam algo muito mais poderoso, um sonho que libertou uma nação inteira. Meu nome é Almiro Aron. Se esta história tocou seu coração, subscreva-se, deixe seu like e, o mais importante, o seu comentário. Abraços, beijinhos e tchau!